Imagine esta cena. Moisés, o homem escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. Ele tinha acabado de ter uma experiência sobrenatural com Deus na sarça ardente. Recebeu poder, recebeu promessas divinas. E no decorrer do caminho, algo acontece. A Bíblia relata que Deus quis matar Moisés. O que será que Moisés fez de tão errado para que isso acontecesse? É exatamente sobre isso que trata a análise de hoje. Então, bora pro vídeo? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Vamos Aprender com a Bíblia. Eu sou a Márcia Barros. Sabe, tem umas passagens na Bíblia que a gente lê e pensa: peraí, o que foi que eu acabei de ler? Hoje nós vamos mergulhar de cabeça numa dessas. Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. É, sem dúvida, um dos textos mais difíceis e, bem, chocantes de toda a Bíblia. E o centro de tudo tá bem aí, nessa frase. Pensa só na cena. Deus acabou de chamar Moisés na sarça ardente, deu a ele uma missão gigantesca. Moisés está lá, obedecendo, a caminho do Egito para libertar o povo de Israel. E do nada, no meio do caminho, o próprio Deus que o enviou aparece e tenta matá-lo. Faz algum sentido isso? É de deixar qualquer um de cabelo em pé. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é, Márcia? Eu sou a Ana e hoje, juntas, vamos tentar ser detetives bíblicas para desvendar esse mistério. A gente vai quebrar essa história em partes para entender o que realmente aconteceu ali. Então se prepara, porque essa análise vai fundo. É isso aí, Ana. E, gente, para a gente poder continuar trazendo esses estudos, desvendando passagens que às vezes dão um nó na nossa cabeça, a gente precisa muito do apoio de vocês. Então, se essa análise te interessa, já deixa o seu curtir aí embaixo e o mais importante, se inscreve no canal. A nossa meta para fevereiro é chegar nos nossos primeiros 100 inscritos, e cada inscrição conta muito. Bom, vamos começar nossa investigação pelo começo. Primeiro mistério: quem exatamente tentou matar o personagem da nossa história? O texto diz o Senhor, mas como quase tudo na Bíblia, tem mais camadas aí do que parece. E logo de cara a gente já encontra uma pista que é também uma grande fonte de debate. As duas versões mais antigas do texto que a gente tem, elas são diferentes nesse ponto. O texto original em hebraico, que é a base da maioria das nossas Bíblias hoje, diz que foi o Senhor, o próprio IHWH. Já a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, diz que foi o anjo do Senhor. Mas por que essa diferença, né? Não foi um erro de digitação. Provavelmente, os tradutores da versão grega acharam a ideia de Deus pessoalmente tentando matar alguém um pouco forte demais. Eles quiseram suavizar a história. Mas o ponto principal, e aqui está a chave, é que na mentalidade da época, um anjo, um mensageiro de Deus, agia com a autoridade total de Deus. Então, no fim das contas, se foi Deus diretamente ou um anjo em seu nome, a ordem veio de cima. A fonte da ação foi o próprio Deus. Ok, então acho que a gente já resolveu o primeiro mistério. Agora vamos para o segundo, que é tão complicado quanto. Quem estava na mira? Quem era o alvo dessa ira divina? Era Moisés o líder da família? Ou era o filho dele, Gerson? E aí, Márcia, o texto original em hebraico não facilita a nossa vida, né? Ele é super vago. Tu só diz e quis matá-lo. Esse lo pode se referir a qualquer um dos dois. Isso obriga a gente a olhar o contexto, a juntar as peças do quebra-cabeça para tentar descobrir de quem ele estava falando. E tem argumentos excelentes para os dois lados. Quem defende que o alvo era Moisés diz o seguinte: ora, Deus estava falando com Moisés, e ele era o chefe da família, o responsável pela aliança. Faz sentido. Por outro lado, a ideia de que o alvo era Gerson, o filho, é teologicamente muito poderosa. Pensa só, seria um espelho, um paralelo com a 10ª praga que viria sobre o primogênito do faraó. E sendo prático, por que Deus mataria seu libertador antes mesmo de a libertação começar? É uma sinuca de bico exegética. E é por isso que a gente quer saber a opinião de quem está em casa. Depois de ouvir esses argumentos, para que lado a balança pesa mais? O alvo era Moisés ou o filho dele? Conta pra gente o que você acha aqui nos comentários. A gente adora ler e conversar sobre isso. E essa discussão toda nos leva ao clímax da história, porque no meio dessa crise de vida ou morte, a solução não vem do grande profeta Moisés, não. A solução vem da esposa dele, Zípora, com uma atitude que é, ao mesmo tempo, rápida, estranha e totalmente decisiva. Exatamente. E no coração da atitude dela tem essa frase que ela grita que é super enigmática: esposo sanguinário, ou, dependendo da tradução, marido de sangue. É uma expressão que só aparece aqui na Bíblia inteira.
O significado exato dela é um dos pontos mais debatidos dessa passagem. E as teorias sobre o que ela quis dizer são fascinantes. Tem gente que acha que foi um momento de raiva dela. Afinal, Zípora era midianita. Talvez ela achasse aquele ritual da circuncisão uma coisa bárbara. Outros já pensam que era uma frase técnica, uma declaração ritualística. E tem uma terceira interpretação que eu acho linda, que diz que era uma constatação. Você é para mim, agora, um marido que foi salvo pelo sangue. E tem um detalhe cultural aqui que a gente não pode deixar passar. O texto diz que ela usou uma pedra afiada. Isso não quer dizer que ela é algo primitivo, muito pelo contrário. Em muitos rituais sagrados da antiguidade, instrumentos de pedra eram vistos como mais puros e apropriados do que os de metal. Isso só reforça o quanto aquele ato era sério e sagrado. E aqui vem um ponto que pode virar o jogo na nossa interpretação. O texto diz que Zípora jogou o prepúcio aos pés dele. O mais interessante é que a palavra hebraica para pés, em vários outros lugares da Bíblia, é usada como um eufemismo, uma forma educada de se referir aos órgãos genitais. Se for esse o caso aqui, o ato de Zípora ganha uma força simbólica imensa. Ela não só circuncidou o filho, mas, de forma simbólica, aplicou o sinal da aliança no próprio Moisés. Olha, a gente já viu que tem muita ambiguidade aqui. Talvez fosse um anjo, talvez o alvo fosse Moisés, talvez a frase de Zípora significasse uma coisa ou outra, mas apesar de todos esses talvezes, tem um ponto em que todos os comentaristas, todos os estudiosos concordam. Existe um tema que amarra toda essa história. E esse tema é: a aliança com Deus não é negociável. Exatamente, Ana. A lógica teológica aqui é clara como água. Primeiro, existia uma ordem, um requisito claro da aliança lá de Gênesis 17. Segundo, houve uma negligência grave por parte de Moisés, o líder. Terceiro, essa quebra da aliança trouxe uma consequência terrível. E quarto e último, a solução, a expiação, veio pelo sangue do próprio sinal que tinha sido ignorado. Deus estava ensinando Moisés, da forma mais dura possível, que suas alianças são para serem levadas a sério. A mensagem era clara. Antes de Moisés ter autoridade para ir até o faraó e falar em nome de Deus, a casa dele precisava estar em ordem, alinhada com a aliança de Deus. O ministério público dele dependia diretamente da obediência privada dele. Ele não podia ser o porta-voz de uma aliança que ele mesmo não estava honrando em sua própria família. A obediência começa em casa. É incrível como uma história tão antiga, e vamos combinar, tão estranha, pode ter lições tão diretas e profundas para a nossa vida hoje. Não está na Bíblia por acaso. Vamos pensar um pouco em como a gente pode aplicar esses princípios? Primeiro, a aliança que Deus fez conosco em Cristo é a coisa séria, não é algo para ser tratado de qualquer jeito. Segundo, não dá para ter uma vida dupla, uma coisa na igreja e outra em casa. A nossa vida privada precisa ser um reflexo do que a gente diz crer. Terceiro, quem está em posição de liderança, seja na igreja, na família ou no trabalho, tem uma responsabilidade ainda maior. E por fim, o ponto mais lindo de todos. Essa história aponta para Cristo. Mesmo diante da ira justa de Deus contra o pecado, Ele mesmo providenciou o sangue da expiação, o sangue de Jesus, que nos salva da morte e nos reconecta com Ele. E se essa nossa conversa ajudou a lançar uma luz sobre essa passagem tão difícil, ajude outras pessoas a entenderem também. Compartilhe essa análise nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Com certeza tem mais gente coçando a cabeça para entender essa história. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Pensa nisso. Se a negligência de um sinal físico, a circuncisão, quase custou a vida do grande líder de Israel, o que a nossa aliança, que é muito superior e foi selada com o próprio sangue de Cristo, exige de nós hoje, em termos de obediência, de santidade, de levar Deus a sério? É uma pergunta para a gente levar para o coração durante a semana. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo estudo.